te abençoando, te guardando, te protegendo, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós precisamos estar meditando nela dia e noite. Sempre que você tiver oportunidade, você vai meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos estar falando de uma passagem bem interessante que está no capítulo 5 do livro de Efésios. O livro de Efésios, para quem não sabe, ele foi escrito 64 anos depois de Cristo. Então, escrito pelo apóstolo Paulo, ele vem nos trazer uma reflexão nesse dia maravilhoso, capítulo 5, versículo 14. E Deus tem uma palavra para você, a palavra que salva, que cura. Por isso, diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então você vai encontrar provavelmente essa mesma mensagem, ou parecida também, no livro do profeta Isaías, ali no capítulo 60, no versículo 1. Então o apóstolo Paulo, ele está nos advertindo que devem sacudir sua indiferença, que nós precisamos ter empatia pelas pessoas e que os mortos espirituais precisam se despertar, porque ainda infelizmente muitos estão morrendo espiritualmente. Mas eu quero dizer que Cristo, ele vai derramar sobre vós a luz da verdade, não é? A verdade divina, como o sol reflete a luz sobre o homem que está despertando do sono espiritual. Então essa aqui é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Temos que meditar nessa palavra dia e noite. Bíblia, que é o best-seller, o livro mais vendido no mundo. Então desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é Cristo que vai trazer esperança para mim, para você, nesses dias que estamos vivendo, últimos dias aqui na face da terra. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, alertando a igreja, sobre um perigo silencioso. Não sei se você percebe, está vivo espiritualmente, mas vivendo como quem dorme. Não se trata de ausência de fé, mas de fé adormecida, propósito esquecido, chamado negligenciado. Deus não está chamando mortos espirituais apenas para viver, mas vivos espirituais para despertarem, conforme está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então desperta tu que dormes é um chamado à consciência, não é? A consciência espiritual. Então quando Paulo fala para mim, para você, que somos crentes, dormir aqui não é morrer. A gente consegue ter essa compreensão, mas perder a sensibilidade espiritual. Então, quem dorme, não discerne o tempo. A pessoa que está dormindo, ela não percebe o perigo, ela não reage à voz de Deus porque está dormindo. Então a gente entende que há pessoas salvas, e é uma verdade, mas acomodadas, entraram na zona de conforto, chamadas, mas estão estagnadas, estão paradas. Um dia elas foram ungidas, mas ficaram em silêncio, receberam a unção
e silenciaram-se. Então, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, não é um convite ao conforto, é um chamado ao despertar. Então é por isso que Paulo fala, desperta tu que dormes, né? E Cristo vai te esclarecer. Então, quando nós entendemos que levanta-te dentre os mortos, é uma atitude de decisão. Você decide, e isso é muito individual. Levantar-se, ele exige uma ação minha e sua, não é? Então, isso é individual. Deus desperta, mas quem se levanta é o homem, né? Deus está falando, mas vai depender de mim e de você. Então, levantar-se significa, né, para mim, que é romper com as práticas antigas, pois a Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. É sair de ambientes espirituais mortos. Às vezes você está sentado em roda de escarnecedores. Você está fazendo parte de um ciclo que é chamado a corrida dos ratos. Então aquelas pessoas, elas só puxam para baixo. Elas não têm perspectiva, elas só vê o negativo. Então é decidir viver em novidade de vida. A gente precisa acreditar nas pessoas, acreditar que vai dar certo, que mesmo que aos olhos humanos não vai dar certo, mas nós precisamos acreditar. Então, quando Paulo ele mostra que é possível estar cercado de vida, mas viver como se estivesse mortos, não é? Então Deus hoje, nesse momento, Ele está dizendo para mim e para você, saia desse lugar que não produz vida espiritual, saia dessa zona de conforto, dessas rodas de amizades que você não está crescendo espiritualmente, não está acrescentando nada na sua vida. Então, às vezes chega o momento de ir para o culto, vem um desânimo, e o salmista, ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho que sentir alegria de ir para a igreja, de ir para a casa do Senhor. Eu não posso sentir desânimo ou preguiça, porque senão será sacrifício de tolo. Deus não vai receber o seu culto, porque você foi forçado, você foi apenas para marcar presença, para as pessoas verem que você foi. Então,